Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade. Criado apenas para entretenimento. Minha avó me deu uma casa. Minha irmã achou que podia simplesmente tomar. E eu, por 4 anos, deixei. Fiquei em silêncio. Dormi no meu carro, dobrei e redobrei uma escritura com meu nome, como se o papel sozinho fosse resolver alguma coisa. Mas tem um limite para quanto tempo uma pessoa consegue engolir uma injustiça antes de decidir que chega. Essa é a minha história. Perdi minha casa, meu dinheiro e quase minha dignidade para minha própria irmã. O que eu não perdi foi a escritura dobrada no fundo da bolsa. Eram 3 da manhã quando ouvi o barulho de alguém batendo no vidro do meu carro. Eu tinha adormecido com o pescoço torto contra a janela do motorista. E meus joelhos estavam encurvados de um jeito que não era natural para nenhum ser humano adulto. O cobertor que eu tinha puxado até o queixo não estava fazendo muita coisa contra o frio que entrava pela fresta da janela traseira. Aquela que eu não conseguia fechar completamente desde que o mecanismo quebrou em outubro. Eu tinha colocado um pedaço de papelão dobrado ali. Não ajudava muito. Acordei com o coração na garganta. Endireitei o corpo. Limpei o vapor do vidro com a manga do moletom. E lá estava ela. Minha avó. 72 anos. Cabelo branco bem cortado. O casaco bege que ela usava para sair à noite quando não queria acordar ninguém para acompanhá-la. Ela estava me olhando com aquela expressão que eu conhecia desde criança. Aquela mistura de confusão gentil e uma tristeza que ela nunca deixava sair pela boca. Eu ouvia as palavras mesmo através do vidro embaçado, como se ela tivesse falado direto dentro da minha cabeça. A casa que eu te dei, você não gostou dela? Minha garganta fechou. Eu fiquei olhando para ela como quem vê um fantasma. Porque o que eu ia responder? Que a casa que ela achava que eu estava morando há 4 anos nunca tinha sido minha de verdade? Que minha irmã mais velha tinha chegado primeiro, tinha trocado os cadeados, tinha sorrido para o meu rosto e dito que houve uma confusão com os papéis? Deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Beatriz. Tenho 26 anos agora, mas tudo isso começou quando eu tinha 22. Minha avó, Dona Teresa, tinha acabado de fechar o inventário depois da morte do meu avô, e ela estava determinada a fazer o que ele sempre quis fazer em vida, garantir que as netas estivessem bem antes que ela também fosse embora. Ela sempre dizia isso com aquela praticidade dela, sem drama, sem choro. Prefiro te ver aproveitar do que deixar para briga depois que eu fechar os olhos. Minha irmã Camila tem 30 anos agora, tinha 26 na época. Cresceu sendo o tipo de pessoa que todo mundo apontava como exemplo. Formada em administração, estágio no exterior, uma pasta sempre organizada na bolsa, unhas sempre feitas. Quando ela entrava numa sala, as pessoas se ajeitavam na cadeira automaticamente. Ela tinha esse jeito. Eu era a outra, a que fez faculdade de design e largou no 3º semestre porque não suportava o currículo engessado. A que vendia ilustrações pela internet e trabalhava num café de dia. A que a família olhava com aquele sorriso levemente preocupado que diz: a gente torce por você. Mas eu não era desastre. Eu estava construindo algo, só que do meu jeito, no meu tempo, e ninguém ao redor parecia ter paciência para ver isso. Mas minha avó tinha. Ela nunca me pressionou, nunca comparou. Quando eu aparecia na casa dela com uma nova ideia, ela sentava, ouvia tudo e perguntava: o que você precisa para fazer isso acontecer? Não. Isso vai dar dinheiro? Não. E a estabilidade? Só. O que você precisa? Por isso, quando ela nos chamou naquela tarde de abril para sentar à mesa da cozinha, com aquela toalha de plástico floral que ela nunca trocou, eu já sentia que alguma coisa grande estava vindo. A sala cheirava a café passado e ao perfume dela, aquele talco de lavanda que ela usava desde sempre. Ela tinha uma pasta marrom na frente dela e nos olhou com aquela seriedade calma que só pessoas muito velhas ou muito seguras conseguem ter. Enquanto eu ainda estou aqui para ver, eu quero deixar vocês bem instaladas. Ela abriu a pasta e tirou 2 documentos. Me deu o primeiro. Era a escritura de uma casa na Rua das Acácias. 2 quartos, quintal com uma mangueira velha nos fundos, garagem coberta. Um lugar simples, mas sólido, numa rua tranquila do bairro onde eu cresci. O tipo de imóvel que a maioria das pessoas da minha geração achava que nunca ia conseguir ter.
Para Camila foi a escritura de um apartamento novo, maior, num bairro mais valorizado, perto do centro. Os 2 estão quitados e já estão no nome de vocês, disse ela, olhando entre uma e outra. Só peço uma coisa. Morem lá pelo menos 1 ano antes de qualquer decisão. Depois disso, é de vocês. Façam o que quiserem. Eu olhei para o papel com meu nome impresso ali e senti uma coisa que não sabia bem nomear. Não era só gratidão. Era uma espécie de alívio que vem quando você percebe que alguém acredita em você de um jeito concreto. Não com palavras, mas com ação. Camila agradeceu com a elegância de sempre. Aperto de mão, abraço medido, as palavras certas no tom certo. Eu provavelmente tropecei nas palavras e abracei minha avó mais tempo do que seria considerado normal. Ela me deixou. 2 dias depois, fui até a Rua das Acácias com a minha amiga Renata e um carro emprestado cheio de caixas. A rua era arborizada, as casas tinham espaço entre elas. A mangueira no quintal era maior do que eu lembrava das fotos. Já estava imaginando onde ia colocar minha mesa de trabalho. Se ia pintar o quarto de branco ou deixar o cimento aparente. Se ia fazer uma horta nos fundos. Mas quando cheguei, havia um carro estacionado na garagem. O carro da Camila. Fiquei parada na calçada por 1 segundo, tentando encaixar aquilo em alguma lógica. Talvez ela tivesse vindo dar uma olhada por curiosidade. Talvez estivesse esperando a chave do apartamento e tivesse passado aqui por algum motivo que eu não estava entendendo. Bati na porta. Ninguém respondeu. Bati de novo. Ouvi passos. A porta abriu uma fresta e lá estava Camila, de cabelo preso, uma caixa de papelão nos braços, olhando para mim como se eu fosse a visita inesperada. "Ah, B, que bom que você veio", disse ela, com aquele sorriso que sempre me fez sentir 2 centímetros menor. "Tá um pouco confuso aqui ainda." Eu olhei por cima do ombro dela. Havia caixas com o nome dela escritas em canetão preto. Uma arara de roupas encostada na parede da sala. Um abajur que eu reconhecia do apartamento antigo dela. "Camila, essa é a minha casa." Ela piscou. Lenta, calculada. "Como assim? Eu achei que você ia ficar com o apartamento." "O apartamento é seu. Vovó deu o apartamento para você. Essa casa aqui é minha. Eu tenho a escritura na bolsa." Ela suspirou do jeito que suspirava quando eu era criança e dizia alguma coisa que ela achava ingênua. Acho que houve uma confusão com os documentos, Bia. Eu já trouxe metade das minhas coisas pra cá. E o apartamento, sinceramente, fica muito longe do meu trabalho. Não faz sentido pra mim. Vai ser muito melhor pra você. É mais moderno. Tem portaria 24 horas. Camila, você vai adorar, sério. Tem academia no prédio. Eu fiquei olhando pra ela por um tempo que deve ter sido longo demais, porque ela começou a preencher o silêncio com mais palavras. Mais justificativas, mais aquela névoa de raciocínio que ela sempre soube criar para fazer o absurdo parecer razoável. Eu devia ter ligado para minha avó ali mesmo. Sei disso agora. Mas eu fui criada achando que fazer escândalo era fraqueza, que brigar com o irmão era coisa feia, que as coisas se resolvem na conversa boa, devagar, sem barulho. E uma parte de mim, a parte idiota e esperançosa, ainda achava que talvez houvesse um mal-entendido real, que talvez Camila tivesse se confundido de verdade. Fui até o endereço do apartamento. Havia uma placa de vende-se na fachada. Liguei para o número. A corretora confirmou que o imóvel tinha acabado de ser colocado no mercado. Escritura quitada. Já estava anunciado com fotos e tudo. Não tinha confusão nenhuma. O que se seguiu foram semanas que eu preferiria esquecer, mas que ficaram gravadas em mim com a precisão inconveniente que as humilhações têm. Camila parou de atender minhas ligações. Depois me bloqueou. Depois começou a postar nas redes sociais sobre novos começos e o valor de investir em si mesma, com fotos da casa reformada, das plantas que ela tinha comprado, da varanda que ela estava decorando com coisas minhas que eu nunca peguei porque não tive tempo. Minha avó não sabia. Ela não usava muito o celular, não estava nas redes, e eu não conseguia me decidir a contar. Como você olha para uma mulher de 72 anos que acabou de te dar o maior presente da vida dela e fala que a outra neta roubou esse presente antes que você conseguisse pegar? Eu fiquei na casa da Renata por 2 meses. Depois ela precisou do quarto de volta, porque o namorado ia se mudar. Passei 1 semana num hostel com o dinheiro que tinha guardado. Depois comecei a dormir no carro. Estacionava atrás do ateliê onde eu fazia trabalhos eventuais de impressão.
Tomava banho na academia, que ainda estava no período de teste gratuito. Dizia para as pessoas que estava entre repúblicas. Levava comigo o documento da escritura no fundo da bolsa, dobrado e redobrado de tanto tirar e colocar. Como se aquele papel fosse me proteger de alguma coisa. Não protegia. Toda noite eu abria e lia meu próprio nome naquele documento e sentia que tinha falhado comigo mesma de um jeito que eu não sabia ainda como consertar. E então veio aquela madrugada. Minha avó batendo no vidro do carro, o olhar dela. A pergunta que ela fez. Eu desci do carro com o cobertor ainda enroscado numa perna, os cabelos presos de qualquer jeito, os olhos inchados de um sono que nunca era bom o suficiente. Ela me olhou de cima a baixo, sem pressa, sem julgamento, só com aquela atenção calma que me desfazia por dentro. Ela tirou do bolso do casaco um envelope manila que eu não tinha visto antes e segurou na frente de mim. Eu preciso das escrituras de volta, ela disse baixinho. Meu estômago afundou. Vovó, eu sei, Bia. Ela disse assim, simples, direto. Eu sei. Não precisou de mais nada. Eu abri a mala do carro, tirei minha bolsa, peguei o documento com os dedos que estavam tremendo mais do que eu gostaria de admitir e entreguei para ela. Ela olhou, passou o dedo sobre o meu nome impresso ali e guardou no envelope com cuidado. Vem, ela disse. Tá frio demais aqui fora. Não discuti. No carro dela, com o aquecedor ligado e uma música antiga tocando baixo no rádio, eu esperava que ela perguntasse por que eu não tinha contado antes, por que eu deixei durar tanto tempo, por que eu não briguei. Mas ela não perguntou nada. Ficou só dirigindo, os olhos na estrada, os lábios levemente franzidos como quando ela está calculando alguma coisa por dentro. Na casa dela, ela esquentou uma sopa que estava na geladeira e colocou pão na tostadeira. Pôs tudo na minha frente sem cerimônia. Sentou do lado oposto da mesma mesa de sempre, com a toalha floral e o saleiro em forma de galinha que está ali desde que eu me conheço por gente. Me conta tudo, ela disse. Desde o começo. E eu contei. Contei sobre o carro da Camila na garagem, sobre as caixas com o nome dela, sobre a placa de vende-se no apartamento que era para ser dela, sobre os meses tentando acreditar que ainda ia se resolver, sobre o bloqueio, sobre o hostel, sobre o carro. Contei tudo o que eu tinha engolido por 2 anos achando que estava protegendo ela. Ela não me interrompeu uma vez. Quando terminei, ela se levantou, foi até o armário do corredor e voltou com uma pasta preta. Abriu numa seção marcada com uma fitinha vermelha e colocou na minha frente uma cópia da escritura original, idêntica à minha. Não houve confusão nenhuma, ela disse. Eu sabia exatamente o que estava dando para quem. A casa da Rua das Acácias é sua. Sempre foi. Ela pegou o telefone fixo da bancada, discou um número de memória, e quando Camila atendeu do outro lado, minha avó disse apenas: Amanhã, ao meio-dia, você vem aqui. Precisamos conversar sobre as casas. Houve uma pausa. Depois um tá bom curto, já sem a segurança de sempre. Ela desligou e voltou para a mesa. Você dorme aqui essa noite. Não foi pergunta. Dormi no quarto que sempre foi meu quando ficava na casa dela, com o colchão levemente afundado no meio e a janela que rangia quando o vento batia. Nunca na vida eu dormi tão bem. Na manhã seguinte, minha avó já estava acordada quando desci. Estava sentada na sala com a pasta aberta no colo, fazendo anotações em papel quadriculado com uma caneta azul. Ouvi ela ligar para alguém que ela chamou de Dr. Hélio, uma voz que parecia de alguém que ela conhecia há muito tempo. Ao meio-dia, em ponto, o carro da Camila parou na frente da casa. Ela desceu usando roupas mais discretas do que o normal. Sem o blazer, sem a bolsa, cara, mas com aquele porte que ela carregava como se fosse parte do corpo. Entrou, me viu, e teve um momento, só um, onde a compostura vacilou. Só 1 segundo. Depois ela sorriu. B. Não sabia que você estava aqui. Minha avó indicou o sofá sem levantar os olhos da pasta. Senta, Camila. E minha irmã sentou. O silêncio que veio depois era diferente de tudo que eu já tinha visto na casa da minha avó. Era o silêncio de quem sabe exatamente o que está prestes a dizer e está escolhendo o momento certo para dizer. Dona Teresa colocou o envelope na mesa de centro. Eu quero que você me explique, disse ela, sem levantar a voz, sem drama. Como é que os documentos de 2 casas diferentes acabaram te beneficiando ao mesmo tempo? Camila abriu a boca. E ali,
naquele sofá floral de minha avó, com o saleiro em forma de galinha observando tudo da bancada, o verniz começou a rachar. Camila fechou a boca. Abriu de novo. Fechou. Era a primeira vez na minha vida que eu via minha irmã sem resposta pronta. Ela sempre teve uma. Desde criança, quando quebrava alguma coisa, e já chegava com a explicação antes que alguém perguntasse. Quando tirava nota baixa e já tinha o argumento de por que o professor tinha errado a correção. Quando chegava atrasada, e a culpa era sempre do trânsito, do cliente, do sistema, de qualquer coisa menos dela. Mas ali, com minha avó sentada na frente dela, a pasta aberta, os documentos organizados com aquela precisão silenciosa de quem passou a noite inteira se preparando, Camila ficou sem palavras pela primeira vez que eu me lembrava. Eu achei. Ela começou devagar, escolhendo cada sílaba como quem pisa em pedras sobre um rio, que como o apartamento ficava muito longe do meu trabalho, e a Bia não tinha um emprego fixo que exigisse localização. Camila. Minha avó disse o nome dela com uma calma que era quase assustadora. Eu não te perguntei o que você achou. Eu te perguntei como os documentos de 2 casas diferentes te beneficiaram ao mesmo tempo. Pausa. Você vendeu o apartamento? Continuou minha avó, abrindo a pasta e colocando na mesa uma folha que eu não tinha visto antes. Aqui está o registro da transação no cartório. 23 dias depois de eu assinar a escritura no seu nome, você já tinha vendido. E ao mesmo tempo estava morando na casa que eu dei para Beatriz. Camila olhou para o papel. Eu olhei também. Era uma cópia de uma certidão de transferência de imóvel. O nome dela. O apartamento. Vendido. Eu precisava de liquidez, Camila disse. E pela primeira vez a voz dela tinha uma fresta. O apartamento fazia mais sentido converter em capital para investir em... Você tinha acabado de ganhar um imóvel quitado de graça. Minha avó interrompeu, ainda sem levantar a voz. Ninguém te pediu liquidez. Eu te pedi 1 ano morando lá. Só isso. Mas a Bia não estava usando a casa, porque você estava dentro dela com os cadeados trocados. O silêncio que veio depois desse foi diferente. Mais pesado. Camila olhou para mim pela primeira vez desde que tinha entrado. Não com culpa. Pelo menos não ainda. Com aquela avaliação calculada que ela sempre fez, tentando medir o quanto eu tinha contribuído para aquela situação, o quanto ela podia ainda reverter o jogo. Eu não disse nada. Não precisava. Eu sempre cuidei dessa família, Camila disse. E agora havia uma tensão diferente na voz dela. Quase uma acusação. Você sabe disso, vó? Enquanto a Bia ficava largada em curso que não terminava, emprego que não durava, eu estava aqui, toda semana, toda consulta sua, todo problema de documento, toda vez que precisava de alguém responsável. Eu sei que você esteve aqui, minha avó disse. E eu fui grata. Mas gratidão não é herança, Camila. E presença não é cheque em branco. Camila desviou o olhar. O que você quer que eu faça? Eu quero que você assine a devolução da casa para Beatriz. Dr. Hélio já preparou os documentos. E eu quero que você me olhe nos olhos e me diga que entendeu o que fez. Camila ficou quieta por um tempo longo. Eu conseguia ver o processamento acontecendo por trás dos olhos dela. As alternativas sendo pesadas. As saídas sendo testadas uma por uma. Então ela disse a coisa que eu não esperava. Não. Minha avó não piscou. Não? Ela repetiu. Eu não vou assinar nada hoje. Preciso falar com um advogado antes de tomar qualquer decisão. Você deu essas casas como doação. Doação não tem devolução obrigatória. Isso é direito meu. Ela se levantou, pegou a bolsa e olhou para mim com uma expressão que eu nunca vou conseguir descrever completamente. Não era raiva. Era quase pena. Como se eu fosse a ingênua da situação. Como se o problema todo fosse meu por não ter chegado primeiro. Lamento que você veja assim, vó. Realmente lamento. Mas eu não fiz nada ilegal. Ela saiu. A porta não bateu. O que de alguma forma foi pior do que se tivesse batido. Minha avó ficou parada por um momento, olhando para o lugar onde Camila tinha estado sentada. Depois fechou a pasta com cuidado, colocou sobre ela as mãos cruzadas e respirou fundo pelo nariz. Tudo bem, ela disse, para si mesma tanto quanto para mim. Então vai ser do outro jeito. Dr. Hélio veio no dia seguinte. Era um homem pequeno, de uns 70 anos, com óculos de aros dourados e uma maleta de couro que parecia mais velha do que eu. Falava devagar.
pesando cada palavra antes de soltar, do tipo de pessoa que faz você prestar atenção mesmo quando o assunto é tedioso. Ele se sentou à mesa da cozinha com minha avó, eu do lado, e abriu os documentos que tinha trazido. O argumento dela não é sem fundamento, ele disse sem rodeios. Uma doação regularmente registrada em cartório é difícil de reverter. Mas há algumas questões aqui que trabalham a nosso favor. Ele apontou para o documento. Sua avó incluiu uma cláusula de inalienabilidade temporária, disse ele. Olha aqui. O bem não poderá ser vendido, cedido ou transferido pelo período mínimo de 12 meses contados da data de registro. Camila vendeu o apartamento em 23 dias. Isso é uma violação direta da cláusula. Eu olhei para minha avó. Ela estava com os lábios levemente curvados para cima. Não chegava a ser sorriso, mas chegava perto. Você colocou isso de propósito, eu disse. Aprendi com seu avô, ela respondeu. Ele sempre dizia, confie nas pessoas, mas escreve tudo no papel. Dr. Hélio continuou. A violação da cláusula não tornava só a venda do apartamento anulável, como abria precedente para questionar toda a conduta de Camila em relação ao segundo imóvel. Se ela tinha agido de má fé em relação a um bem doado, havia argumento jurídico para investigar se a ocupação da casa da Rua das Acácias era igualmente ilegítima. Não é garantido, ele avisou. Pode ser longo, pode ser desgastante, mas temos onde pisar. Minha avó assentiu. Pode começar. Eu fiquei olhando para eles dois, aquela mulher de 72 anos e aquele advogado de 70, decidindo lutar por mim com uma tranquilidade que eu ainda não conseguia sentir. E pensei, eu preciso parar de ser a pessoa que espera as coisas se resolverem. Naquela noite, deitada no quarto de sempre, olhando para o teto com a janela rangendo no vento, eu tomei uma decisão. Eu não ia só esperar o processo correr. Eu ia construir alguma coisa enquanto isso. Comecei pequeno, porque era o que eu tinha. Voltei a fazer freelas de ilustração, mas dessa vez com mais seriedade. Criei um portfólio decente, mandei proposta para 3 estúdios pequenos, fechei 2 contratos em 2 semanas. Não era dinheiro grande, mas era constante. Era meu. Peguei também umas horas extras no ateliê de impressão, me ofereci para fazer a gestão das redes sociais deles, em troca de um valor fixo mensal. O dono, um homem chamado Seu Marcos que desconfiava de tecnologia como se ela fosse pessoalmente contra ele, aceitou de cara porque qualquer coisa era melhor do que o perfil abandonado que ele tinha. Abri uma conta separada. Todo o dinheiro que entrava além do básico ia direto para lá, marcado como reconstrução. Não tinha meta clara ainda. Só sabia que precisava daquele colchão, daquela camada entre mim e o chão. Minha avó insistiu que eu ficasse no quarto dela enquanto o processo corria. A princípio eu resisti. Não queria ser mais um peso. Não queria parecer que eu precisava ser resgatada. Mas ela cortou o argumento antes que eu terminasse de formular. Você não está sendo resgatada, ela disse. Você está morando na casa da sua avó enquanto resolve uma injustiça. São coisas diferentes. Para de confundir humildade com orgulho mal colocado. Fiquei. E foi bom ficar. Não só pelo quarto, não só pelas refeições que ela fazia com aquela economia precisa de quem cozinhou para a família inteira por décadas. Foi bom porque eu comecei a conhecer minha avó de um jeito diferente. Não como a vovó das visitas de domingo, mas como uma pessoa. Soube que antes de casar ela tinha querido estudar contabilidade, mas que na época a família achou que não era coisa para mulher. Soube que ela e meu avô brigaram feio nos primeiros anos, que houve um período em que eles quase não se falavam, e que o que salvou o casamento foi uma viagem que eles fizeram de ônibus até o interior. Sem planejamento, só para sair do lugar. Soube que ela guardava cada documento importante desde os anos 70, porque meu avô sumiu com um papel uma vez e nunca mais ela deixou nada solto. Sua irmã acha que organizei mal, ela disse uma noite, enquanto tomávamos chá. Acha que eu deveria ter colocado tudo na mão dela? Que ela saberia administrar melhor? Você sabia que ela ia fazer isso? Perguntei. Ela ficou quieta por um momento. Eu suspeitei, ela disse por fim. Mas suspicácia não é prova. E eu quis acreditar que eu havia criado alguém melhor do que isso. Havia uma dor ali que ela não ia deixar sair completamente. Eu não forcei. Semanas se passaram. Dr. Hélio foi depositando atualizações em pequenas doses, como quem administra uma notícia que pode ir para qualquer lado. Camila tinha contratado um advogado, um mais jovem, de um escritório com site bonito e nome em inglês.
Eles estavam contestando a validade da cláusula de inalienabilidade, argumentando que o texto era ambíguo. Não é ambíguo, Hélio disse com um desdém contido que era quase reconfortante. Mas vão tentar arrastar. E arrastaram. Durante esse tempo, Camila não entrou em contato comigo uma vez. Não mandou mensagem, não ligou, não apareceu. Nas redes sociais ela continuou postando, agora com menos frequência, fotos da casa, de viagens curtas, de cafés com amigas, como se nada estivesse acontecendo, como se o processo não existisse, como se eu não existisse. E sabe o que foi mais estranho? Parou de doer tanto quanto eu esperava. Porque eu estava ocupada demais construindo para ficar parada sofrendo. Fechei um contrato maior com uma pequena editora que precisava de ilustrações para uma coleção infantil. Eram 12 imagens, prazo de 2 meses, e o valor era o maior que eu tinha recebido de uma vez na vida. Trabalhei nisso todas as noites na mesa da cozinha da minha avó, com ela às vezes sentada do outro lado lendo o jornal, ocasionalmente pedindo para ver o que eu estava fazendo. Esse passarinho ficou muito sério, ela disse uma vez, olhando por cima dos óculos. É um livro sobre responsabilidade. Passarinho pode ser responsável e ter um sorriso. Corrigiu o passarinho. O livro saiu bem. A editora pediu mais. Eu comecei a ter uma agenda. Foi nessa época que a carta chegou. Sem remetente. Meu nome digitado no envelope, enviado para o endereço da minha avó, que eu tinha usado como referência em alguns documentos do processo. Dentro havia uma folha impressa e um conjunto de imagens escaneadas. Eu li a primeira linha em pé, no corredor, e tive que sentar no degrau da escada para continuar. Você não me conhece, mas trabalhei com sua irmã por quase 2 anos. Acho que você merece saber o que ela fez com outras pessoas antes de chegar na sua família. A carta era assinada com 2 iniciais, F.A. O que se seguia era meticuloso. Datas, nomes de imóveis, valores. F.A. tinha sido assistente administrativa numa pequena imobiliária, onde Camila trabalhara por 18 meses antes de montar seu próprio negócio de consultoria. Segundo a carta, Camila tinha o hábito de inflar avaliações de imóveis para justificar comissões maiores. Tinha apresentado para pelo menos 2 clientes documentações com informações incorretas sobre metragem e estado de conservação, e uma vez tinha fechado a venda de um imóvel sem comunicar os proprietários com antecedência adequado, numa manobra que quase resultou em processo. Mas o que me fez parar de respirar por uns bons segundos foi o escaneamento que estava junto. Era um contrato de prestação de serviços. Camila como contratante. Uma empresa de reformas como contratada. Data: 3 semanas depois de ela ter se mudado para a casa da Rua das Acácias. Valor: alto, bem alto, para uma reforma que ela estava claramente planejando antes mesmo de qualquer resolução do imóvel. E no campo de descrição: benfeitorias e valorizações para fins de futura comercialização. Ela estava planejando vender a minha casa. Não era intuição. Estava escrito ali, com data e assinatura. Fiquei sentada no degrau por um tempo que não soube medir. Depois levantei, fui até a cozinha e coloquei a carta na mesa na frente da minha avó sem dizer nada. Ela leu tudo, 2 vezes. Dobrou a carta com cuidado e ficou olhando para ela por um momento. Liga pro Dr. Hélio, ela disse. Não era surpresa na voz dela. Era resolução. E foi aí que eu percebi que aquela carta não era só uma informação. Era a peça que faltava. Era a diferença entre um processo que podia se arrastar por anos e uma história que estava prestes a virar de vez. Mas antes que eu pegasse o telefone, minha avó colocou a mão sobre a minha. Beatriz, ela disse. Antes de qualquer coisa, eu preciso te perguntar uma coisa. Eu esperei. Você quer a casa de volta porque é sua, ela disse devagar. Ou você quer que a Camila pague pelo que fez? Eu pensei por um momento de verdade, sem pressa. As 2 coisas, eu disse. Ela assentiu. Então vamos fazer isso direito. Dr. Hélio chegou no dia seguinte com a maleta de sempre, e uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Não era exatamente animação, porque ele era velho demais e experiente demais para se animar com papéis. Era mais uma espécie de satisfação contida, o olhar de quem passou a vida inteira esperando por uma carta exatamente como aquela. Ele leu tudo 2 vezes, como minha avó tinha feito. Depois colocou sobre a mesa, alinhou as bordas com o polegar e disse: Isso muda o jogo.
Expliquei o que eu tinha percebido sobre a descrição no contrato de reforma. Ele assentiu antes que eu terminasse, já adiantando o raciocínio. Intenção de comercialização documentada, disse ele. Ela não estava morando lá. Estava preparando para vender. Isso desconstrói completamente o argumento de boa-fé que o advogado dela vinha tentando construir. Se ela agiu de má-fé desde o início, a ocupação do imóvel não tem amparo nenhum. E a carta? Perguntei. De uma fonte anônima? A carta em si é só um ponto de partida. O que importa é o que ela aponta. Esse contrato de reforma é um documento real, registrado, com CNPJ, data e assinatura da Camila. Isso nós verificamos em cartório. E se o que a autora da carta descreve sobre as outras situações profissionais dela tiver documentação, abrimos mais uma frente. Minha avó serviu café sem ser pedida e sentou do lado. Quanto tempo? Ela perguntou. Hélio inclinou a cabeça. Com isso nas mãos, podemos pedir uma tutela de urgência para impedir qualquer transação com o imóvel enquanto o processo corre. Isso a gente consegue rápido, talvez em 2 semanas. O processo principal ainda vai levar meses. Mas ela não vai conseguir vender enquanto estivermos na justiça. E agora temos argumentos muito mais sólidos. Faça isso, minha avó disse. Não foi pergunta. A tutela de urgência foi concedida em 11 dias. Eu soube porque Hélio me ligou numa manhã de terça-feira, enquanto eu estava no ateliê, retocando uma ilustração de uma raposa que estava com a orelha torta. Eu segurei o telefone com tanta força que minha mão ficou vermelha. O juiz aceitou. Ele disse: a partir de agora, ela não pode vender, alugar, reformar, nem fazer nenhuma transação com o imóvel sem autorização judicial. Qualquer tentativa é desacato. Fiquei olhando para a raposa por um segundo. E ela sabe? O advogado dela foi notificado essa manhã. Eu soube que ela tinha sabido quando, 2 horas depois, recebi uma mensagem no celular. O primeiro contato em meses. Sem oi, sem nome. Direto. Você não tinha necessidade de fazer isso. Eu ia resolver do meu jeito. Olhei para a mensagem por um tempo. Depois guardei o celular e voltei para a raposa. Endireitei a orelha. O que se seguiu foram meses que eu descreveria como uma construção silenciosa, em 2 frentes ao mesmo tempo. Na frente jurídica, Hélio foi metódico como sempre. Verificou o contrato de reforma em cartório, confirmou que era legítimo e o juntou ao processo como prova de intenção de comercialização. Entrou em contato discretamente com ex-clientes de Camila, cujos nomes apareciam nos documentos que F.A. tinha enviado. 2 deles tinham reclamações formais que nunca tinham ido a lugar nenhum por falta de orientação. Com a ajuda de Hélio, essas reclamações se tornaram declarações oficiais. Camila trocou de advogado no meio do processo. O novo era mais velho, mais experiente, e tentou uma abordagem diferente. Propôs um acordo. Ela devolveria a casa, mas queria em troca que minha avó e eu assinássemos um termo, comprometendo a não buscar reparação financeira adicional, nem tornar pública nenhuma informação sobre ela. Hélio trouxe a proposta pessoalmente, numa tarde de quinta-feira, com aquele jeito dele de apresentar as coisas sem cor, deixando a gente decidir. Minha avó leu o termo, dobrou, colocou sobre a mesa. Não, ela disse. Eu concordei. Não porque queríamos guerra por guerra, mas porque aquele termo era exatamente o que Camila sempre fez. Colar um curativo por cima do que ela tinha feito e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Sem consequência real, sem nenhum momento onde ela tivesse que olhar para si mesma e reconhecer o que tinha feito. Nós não queríamos silêncio, queríamos verdade. A audiência principal aconteceu numa manhã de maio, quase 1 ano depois daquela madrugada em que minha avó tinha batido no vidro do meu carro. O fórum tinha aquele cheiro de papel velho e ar-condicionado que me fez sentir simultaneamente séria e com vontade de sair correndo. Minha avó estava do meu lado, com o casaco bege de sempre, e a pasta preta no colo. Hélio na nossa frente, organizando os documentos com aquela calma monástica que eu tinha aprendido a achar reconfortante. Camila entrou com um advogado novo, um homem alto de terno cinza que andava como se o chão fosse levemente abaixo do nível que ele merecia. Ela estava impecável como sempre, cabelo preso, blusa de seda, a postura daquelas pessoas que aprenderam que parecer confiante é metade da batalha. Mas as mãos dela estavam fechadas no colo. Eu reconheci isso. O juiz era um homem de uns 50 e poucos anos, óculos finos, jeito direto,
Não tinha paciência visível para teatro. Conduziu a audiência com a eficiência de quem já ouviu versões de todas as histórias possíveis e só quer os fatos. Hélio apresentou a linha do tempo completa. A doação original com a cláusula de inalienabilidade. A venda do apartamento em 23 dias, violando a cláusula. A ocupação da casa da Rua das Acácias, sem nenhum instrumento jurídico que a respaldasse. O contrato de reforma com a descrição explícita de intenção de comercialização. As declarações dos ex-clientes. O bloqueio de comunicação comigo por meses enquanto eu ficava sem moradia. O advogado de Camila tentou o argumento da confusão de boa-fé. O juiz deixou ele terminar, fez uma pausa e então perguntou: "A senhora pode me explicar como uma confusão de boa-fé resulta na venda de um imóvel em 23 dias, antes de qualquer tentativa de esclarecer essa suposta confusão?" O advogado ajustou o nó da gravata. Minha cliente tomou uma decisão financeira baseada em informações que ela... A cláusula está redigida em português claro, o juiz disse. 12 meses. Não havia ambiguidade. Próxima questão. Vi o momento em que o advogado de Camila percebeu que o argumento central da defesa tinha durado menos de 3 minutos. Quando chegou a vez das declarações dos ex-clientes serem lidas, percebi que Camila estava olhando fixamente para um ponto na parede, bem acima da cabeça do juiz. O jeito de quem decidiu se ausentar mentalmente do próprio julgamento. A audiência durou quase 4 horas. Quando saímos para um intervalo no meio da tarde, minha avó e eu ficamos sentadas num banco do corredor comendo um biscoito de polvilho que ela tinha trazido na bolsa, porque ela era o tipo de pessoa que sempre tinha alguma coisa para comer na bolsa. "Como você está?" ela me perguntou. "Estranha", eu disse. "Não é o que eu imaginei." "O que você imaginou?" "Não sei. Algo mais dramático." Ela admitindo tudo, talvez. Chorando. Minha avó partiu o biscoito ao meio e me deu a metade maior. "Pessoas como ela não costumam chorar no momento em que você quer. Choram sozinhas, mais tarde, quando ninguém está olhando." Voltamos para a sala. A sentença não saiu naquele dia. Saiu 3 semanas depois, numa manhã de segunda-feira, num e-mail de Hélio com o assunto. Resultado. Leia com calma. Li 3 vezes. A casa da Rua das Acácias seria devolvida a mim em plena propriedade. Camila teria 30 dias para desocupar e devolver o imóvel nas condições adequadas. Em razão da violação da cláusula de inalienabilidade e da comprovação de má-fé na ocupação do segundo imóvel, ela seria obrigada a ressarcir minha avó pelo valor equivalente ao que recebeu na venda do apartamento. Corrigido. O número tinha 5 dígitos altos e um sexto que começava a aparecer quando você aplicava a correção monetária. Havia também uma determinação para que as informações sobre as irregularidades profissionais documentadas fossem encaminhadas ao Conselho Regional, competente para as devidas apurações. Esse último ponto foi o que ficou. Não a casa, não o dinheiro que era da minha avó, que ela já estava decidida a usar para reformar a própria casa. Foi aquela última linha, porque significava que Camila não ia sair daquilo apenas arranhada. Ia sair com uma mancha que ia seguir junto com o nome profissional dela, que era a coisa que ela mais tinha cultivado na vida. Liguei para minha avó assim que terminei de ler. Ela atendeu no segundo toque. "Eu já sei", ela disse. "Hélio me ligou antes. Como você está?" Houve uma pausa pequena. "Aliviada", ela disse. "E triste. As duas coisas ao mesmo tempo." Entendi sem precisar perguntar mais. Camila desocupou a casa em 28 dias. Não me avisou. Não me ligou. Soube porque Hélio confirmou com o oficial de justiça que havia acompanhado a saída. Fui até lá sozinha na tarde seguinte. Parei o carro na frente. Fiquei olhando pela janela por um momento. A fachada estava diferente. Ela tinha mandado pintar. Estava num cinza moderno que não tinha nada a ver com o bege original. A mangueira no quintal continuava lá. Pelo menos isso. Embora tivessem podado ela de um jeito que ela parecia menor. Mais contida. Como se alguém tivesse decidido que ela estava tomando espaço demais. Peguei a chave que Hélio tinha me entregado junto com os documentos finais e desci do carro. A chave entrou na fechadura com aquele clique limpo de porta bem calibrada. Abri devagar. O interior estava vazio, mas não descuidado. Camila tinha levado tudo, naturalmente, mas tinha deixado o lugar limpo. Talvez por orgulho, talvez porque não queria dar mais nenhuma munição. O piso que ela tinha mandado colocar, aquele porcelanato frio que não combinava nada com o estilo da casa,
Brilhava sob a luz da tarde que entrava pela janela da sala. Fui de cômodo em cômodo devagar. A cozinha tinha bancadas novas, de pedra, bonitas, mas impessoais, do tipo que você vê em catálogo. O quintal tinha sido pavimentado em parte, o que me deixou um pouco encucada, porque pavimento e mangueira antiga não são exatamente amigos. O quarto maior tinha uma saliência na parede onde claramente havia um armário embutido que ela arrancou ao sair. Mas a estrutura era sólida. As janelas fechavam bem. A fiação estava nova, a hidráulica também, porque ela tinha mandado reformar tudo visando a venda e acabou reformando para mim sem querer. Fiquei parada no meio da sala vazia por um tempo. Não senti a euforia que eu esperava. Não teve lágrimas. Não teve aquele momento cinematográfico de cair de joelhos com os braços abertos. Foi mais quieto do que isso. Foi o tipo de sensação que vem quando uma coisa que ficou torta por muito tempo finalmente endireita. E você percebe que passou tanto tempo acostumada com o torto que o reto parece quase estranho. Tirei o celular do bolso e liguei para minha avó. "Estou dentro", eu disse quando ela atendeu. Ouvi ela respirar fundo do outro lado. Como está?" "Vazia, mas boa. A mangueira ainda está de pé." Ela deu uma risada curta e baixa que era quase uma expiração. "Seu avô plantou essa mangueira. Sabia disso?" "Não sabia." Fiquei olhando pela janela do quintal para a árvore podada e maltratada com uma ternura que não tinha 11 dias atrás. "Vó", eu disse. "Obrigada. Por tudo. Por não deixar quieto. Você é minha neta", ela disse, com aquela simplicidade que ela tinha para coisas que em outras pessoas seriam grandes discursos. Era a minha casa primeiro. Antes de ser sua, era minha. E eu decidi que era sua. Ninguém muda isso. Nos meses seguintes, reconstruí a casa do meu jeito. Não contratei ninguém para fazer o projeto. Fiz eu mesma, porque era designer e porque precisava que cada decisão fosse minha. Passei semanas com folhas de papel quadriculado na mesa, medindo cômodo por cômodo, pensando em como cada espaço podia ser o que eu precisava que fosse. Tirei o porcelanato frio da sala e coloquei piso de madeira, não o mais caro, mas honesto, quente, do tipo que amorna com o sol da tarde. Pintei as paredes de um branco levemente amarelado, que no final do dia pegava a luz de um jeito que me fazia ficar sentada sem fazer nada, só olhando. Transformei o quarto menor em ateliê, com uma bancada de madeira que um carpinteiro amigo da Renata fez sob medida e uma janela que eu aleguei ser fundamental para a iluminação, e na verdade era porque dava para ver a mangueira dali. A mangueira eu cuidei com atenção. Chamei um jardineiro que sabia de frutíferas, que avaliou os galhos, explicou como a poda errada tinha estressado a árvore e me deu um cronograma de recuperação. Levaria tempo, ele disse, mas ela ia se recuperar. A estrutura era boa, as raízes eram fundas, ela só precisava de cuidado. Achei que aquilo dizia mais do que devia sobre algumas coisas. Minha avó veio ver a casa pela primeira vez numa tarde de sábado, 3 meses depois que me mudei. Ela entrou devagar, foi de cômodo em cômodo, como eu tinha feito na primeira vez, tocando nas paredes, parando na janela da cozinha, olhando para o quintal. Ficou um tempo longa parada debaixo da mangueira. Quando voltou para dentro, os olhos estavam levemente brilhantes, mas ela não deixou nada sair. Sentou na cadeira que eu tinha colocado perto da janela da sala, aquela que pegava o sol da tarde, e ficou ali por um momento só respirando o espaço. "Tá boa", ela disse por fim. "Tá com cara de você." Era o maior elogio que ela podia ter dado. Fiz café, coloquei biscoito numa travessa, e a gente ficou sentada ali por 2 horas conversando sobre nada importante. Sobre o vizinho que tinha um cachorro barulhento, sobre uma novela que ela estava assistindo, sobre a raposa do livro infantil que tinha dado tão certo que a editora queria uma série. Foi a tarde mais normal da minha vida adulta. E foi perfeita. Sobre Camila. Ouvi coisas aqui e ali, como sempre acontece em família, porque família tem aquela rede de informação informal que nenhum algoritmo consegue replicar. Soube que ela tinha deixado a cidade por alguns meses, que estava trabalhando com uma imobiliária menor numa cidade do interior, que o processo no conselho regional tinha resultado numa suspensão temporária do registro profissional dela. Não fui atrás de mais do que isso. Não porque fosse uma pessoa iluminada acima do desejo de saber, mas porque percebi que quanto mais eu buscasse notícias sobre ela, mais espaço ela ocupava na minha cabeça.
e ela já tinha ocupado espaço demais por tempo demais. Ela entrou em contato uma vez, meses depois da sentença, uma mensagem curta. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas gostaria de conversar um dia, quando você estiver pronta. Ou nunca. Entendo os dois. Fiquei olhando para a mensagem por dias. Não respondi logo. Não porque quisesse fazer ela esperar como forma de punição, mas porque precisava saber o que eu queria de verdade antes de abrir qualquer porta. O que eu descobri, depois de muito tempo quieta comigo mesma, foi isso. Eu não queria reconciliação apressada. Não queria o tipo de perdão que serve para fazer a outra pessoa se sentir absolvida enquanto a ferida continua aberta. Mas também não queria carregar raiva para sempre, porque raiva permanente pesa mais em quem a carrega do que em quem causou. Respondi 3 semanas depois. Não agora. Talvez um dia. Mas precisa ser real. Não só conveniente para você. Quando você entender a diferença, me fala. Ela não respondeu. Tudo bem. A noite que ficou comigo foi uma de inverno, uns 8 meses depois de me mudar. Estava trabalhando no ateliê até tarde, finalizando as últimas ilustrações da segunda parte da série da Raposa, quando ouvi um carro parar na rua. Levantei, olhei pela janela, e era minha avó, saindo do táxi com uma marmita nas mãos e o casaco bege de sempre. Desci correndo para abrir o portão antes que ela chegasse na campainha. O que você está fazendo aqui a essa hora? Está frio. Fiz frango com quiabo. E lembrei que você não almoçou direito, ela disse, como se isso explicasse tudo. Porque explicava. Eu tomei a marmita das mãos dela, abri o portão, e enquanto ela entrava no quintal, parou por um segundo debaixo da mangueira, olhando para ela no escuro com aquela expressão que eu não sabia nomear completamente. Está brotando, ela disse. Olhei. Era verdade. No alto de um dos galhos que o jardineiro tinha preservado, havia um conjunto de folhas novas, pequenas, de um verde tão vivo que parecia impossível naquela luz fraca. Minha avó ficou olhando por um momento mais longo do que eu esperava. Depois, sem virar para mim, disse baixinho. Seu avô sempre dizia que mangueira é teimosa, que não importa o quanto você maltrate, se as raízes são boas, ela volta. Entrei com ela, esquentei o frango, pus a mesa, e a gente comeu ouvindo o silêncio da rua lá fora, que naquela hora era um silêncio bom, do tipo cheio de coisas no lugar. Antes de ela ir embora, já na porta, ela me olhou com aquele olhar que ela reservava para as coisas que importavam de verdade. Bia, ela disse, você sabe que nunca foi sobre a casa, né? Eu soube o que ela quis dizer antes de terminar. Sei, eu disse. Foi sobre não me deixar embalar em silêncio. Ela assentiu. Exatamente. O táxi foi embora. Fechei a porta. Apoiei as costas nela por um segundo e olhei para a sala que era minha, para as paredes que eu tinha escolhido, para a luz que eu mesma tinha instalado no teto porque aprendi assistindo o vídeo e seu Marcos do ateliê me emprestou a furadeira. Pensei na raposa do livro, na mangueira brotando, na minha avó de 72 anos aparecendo de táxi com marmita de frango às 10 da noite como se fosse a coisa mais normal do mundo. E pensei em mim. Não a versão que dormia no carro e dobrava e redobrava uma escritura como se o papel sozinho fosse resolver alguma coisa. A versão que estava de pé naquela sala, com um trabalho que era seu, com um ateliê que cheirava a tinta e madeira, com uma mangueira teimosa no quintal e raízes que iam fundo. Não tinha sido sobre a casa, mas a casa estava lá, com a porta fechada, os cadeados certos, o meu nome na escritura. E isso, no fim, era mais do que suficiente. O que essa história revela não é só uma traição familiar. É um padrão que muita gente vai reconhecer. A pessoa que fica quieta não porque é fraca, mas porque foi ensinada que fazer barulho é falta de educação. E do outro lado, a pessoa que interpreta essa quietude como permissão permanente. Beatriz não perdeu a casa por ingenuidade. Ela perdeu porque acreditou que laço de sangue vinha com um mínimo de decência embutido. O que ela aprendeu, da forma mais dura possível, é que caráter não é hereditário, e que silêncio prolongado nunca protege ninguém, só adia o colapso. Se você estivesse no lugar dela, teria ficado calado por 4 anos ou teria confrontado a irmã no primeiro dia?